Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Ideias e Debates. Nós estamos aí vivendo em tempos de pandemia, mais de um ano, né? Gravando agora em abril de 2021. E a questão do nosso tema é o seguinte: você escolheu bem a sua profissão? Está bem feliz? Talvez tenha 10, 20 anos na sua profissão? Pois é, mas e para os nossos filhos, nossos sobrinhos? A realidade mudou muito, né? Não só diante da pandemia, mas também diante da tecnologia. Tudo está se reinventando. Por isso, nós vamos convidar, e já convidamos, e vamos conversar com duas especialistas para ter um olhar sobre o futuro. Como se preparar, como preparar as escolas para este novo momento. Comigo, a Andrea Deis, que é especialista em gestão empresarial e neurociência. Muito obrigado por nos atender, Andrea. É um prazer estar com vocês e falando de um assunto tão importante, né? Que é justamente a educação na atualidade, né? Não adianta só falar em educação, a gente precisa falar em como adequar essa educação ao dia de hoje. Então, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Com a gente também a Maria Estela Sampaio Leite, ela é orientadora profissional da Colmeia. Colmeia ela vai explicar para a gente, mas é uma escola, não é isso, Maria Estela, que orienta as crianças e adolescentes, e hoje até adultos, né, sobre a profissão. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. E a Colmeia, sim, é uma instituição de mais de 70 anos e das pioneiras em São Paulo sobre orientação profissional. E nós temos tanto orientação profissional de jovens, que é a primeira escolha, temos de adultos e temos formação de orientadores profissionais. Então, tem um leque de abordagens na orientação profissional. Agora, Estela, eu não sei se está ficando mais difícil ou mais fácil, né? Porque tem gente com 30, 40, 50 anos que não sabe bem ainda o que vai fazer, se escolheu certo, se não escolheu. E eu ouvi dizer que a gente, neste futuro tão próximo, a gente vai ter que ser talvez ter múltiplas profissões. Aí talvez fique até mais fácil, né? Se eu não gostei muito de jornalismo, eu vou para o direito, depois eu vou para a publicidade. É assim, a gente tem que se preparar para atuar em mais de uma profissão agora, durante a vida? Sem dúvida, ao longo da vida a gente vai fazendo reescolhas, mas uma primeira escolha que se dá ao final do ensino médio é muito importante. Não que essa escolha vá definir o caminho que a pessoa fará para o resto da vida. Aliás, isso é uma coisa que os jovens chegam. Como é que eu posso fazer uma escolha para o resto da minha vida se eu tenho só 16, 17 anos? Mas é sim possível fazer uma escolha com reflexão profunda dentro de si mesmo, dos seus interesses, habilidades e valores, e comparando isso com o que a realidade nos oferece. Essa é uma maneira da pessoa conseguir ter mais segurança na escolha que fez, nessa primeira escolha, e tocar esse mergulho na profissão com mais afinco, com mais seriedade, com mais disposição, porque dessa maneira, ao término da formação, da graduação, ela tem um leque de possibilidades dentro dela. E ao longo da vida profissional, ela vai recuperando partes das coisas que ela teve que deixar de lado nesse momento da escolha, da primeira escolha. E a gente não segue um caminho reto, a gente segue um caminho sinuoso, porque a vida vai mudando, as oportunidades vão aparecendo, como você mesmo diz. A evolução se dá. E não quer dizer que a primeira escolha foi errada, mas você vai, se você é uma pessoa com muita identidade com aquilo que você escolheu, você quase que se antecipa às mudanças que a realidade vai fazendo, vai te colocando como um desafio. Se eu estudei a psicologia e tomo isso como uma coisa que faz muito parte da minha identidade, eu vou vendo dentro da psicologia o que a tecnologia está cobrando de mim, quais são os nichos interessantes, o que vai abrindo de possibilidades de trabalho
a cada período, a cada década na minha Uhum. profissão. Então vamos pegar a Andrea Days de exemplo, né? Não só para ela falar, mas o exemplo de vida, porque ela falou para a gente anteriormente da formação dela, né, sobre psicologia, aí ela passou para administração, estudou neurociência. Você acha, Andrea, que no seu caminho, para pegar um exemplo, você sempre seguiu tipo um tronco assim que fala, não, é mais para humanas, não é muito biologia, não é exatas? Tem isso mesmo? Ou não? A gente pode atuar nas profissões mais diversas sobre exatas e depois eu sou de humanas e biológicas? Ou não? A gente tem uma natureza muito forte naquilo que a gente vai atuar durante a vida? Eu acredito muito, e quando você falou de mim, é engraçado, porque além disso tudo, eu também sou design de interiores pela Escola Pan-Americana de Artes. Ao longo da vida, nós vamos tendo necessidades e interesses diferentes. Aham. A vida, né? Hoje a gente fala do mundo VUCA, a gente fala de organizações exponenciais, a gente fala do mundo VUCA, né? E quando a gente vai buscando se adaptar a essas realizações, né, e a esses interesses que a gente tem em comum, é muito comum que a gente vá buscar outras áreas de saberes e até ele te traz outros desejos de vida. A maturidade também, né, se a gente pensar no início da nossa vida, a gente começa aprendendo e a gente desenvolve esse conhecimento. Depois que a gente aprende e ganha essa habilidade, essa maturidade, a gente tem o desejo de ensinar, de educar, de fazer mais, de gerir. E isso naturalmente faz com que você vá aumentando essas escalas dos seus interesses e desejos. Sem contar que no meio disso tudo tem o que a gente chama de transtornos, né? Que são os caos, que são aquela bagunça que chega na nossa vida, que são as frustrações. E aí, no meio dessas frustrações, eu falo que é muito importante na vida a gente ter um plano B, C, D. Não necessariamente que você vá mudar a sua trajetória, mas ele vai oxigenar aquela sua vida. Então, eu comecei com a área da educação, fui para a área do treinamento, aí eu fui para jovens, fui para crianças. Hoje eu continuo, eu dou aula quase todos os dias à noite, trabalho e eu pego alunos de pós-graduação e de graduação que terminam e falam estou feliz, ou que terminam e falam não sei o que eu estou fazendo. E eu falo, não é que você não sabe o que você está fazendo, você pode estar passando por uma fase na sua vida onde você está numa ressignificação, e é bom você entender, aceitar essa fase, entender como consolidar, porque muitas vezes o pessoal vem e fala, eu quero mudar. E eu também, Jeremias, numa fase dessa, falei, eu não quero mais nada disso. E fui fazer design de interiores. E eu tenho obras publicadas, ganhei prêmio, mas eu falei, gente, não é bem isso que eu não queria. Eu estava cansada, exausta, e falei, talvez o meu interesse mudou. E aí eu vi que o meu interesse não tinha mudado. Ele estava saturado. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar. E aí eu fui, e eu acho que esses interesses, esses objetivos, eles fizeram com que a minha vida, que eu fosse buscando esses saberes de uma forma diferente. Eu trabalho com aí há mais de 3 décadas com orientação vocacional também, e principalmente de executivos e de jovens mais lá na frente. Eu percebo que muitas vezes são colocados, né, a situações, por exemplo, de feedbacks, e que desestimulam, e que falam tá errado, né? Então, sei lá, a Maria, o Jeremias falou que eu não dou certo nisso, eu não tenho talento, ou não tive bons resultados, uma demissão de menina. Quantas vezes uma demissão não fala, eu não tenho talento ou vocação para isso? E não é. São interesses diferentes, alocados de forma diferente, que faz com que a nossa carreira, a nossa vida, ela seja líquida e não sólida. E tudo bem, porque ela vai se contornando, ela vai se ajustando. E no que ela vai se ajustando, ela vai se somando a outros saberes e outros caminhos. Muito interessante. Ô, Estela, já que a gente expôs um pouquinho a Andréia, eu também vou falar um pouquinho de mim, porque acho que um pouquinho de história a gente acaba, cada um conforme foi se construindo, porque, por exemplo, olha, eu já trabalhei medindo o terreno, depois eu fui fazer mecânica geral, e aí eu estudei direito, depois eu estudei jornalismo e gosto de outras áreas também.
Mas o que que acontece? Eu acho, pelo menos para mim, a área de comunicação sempre foi muito interessante. Tudo que é voltado para a comunicação me atrai mais, né? Então, sempre que for alguma coisa parecida com comunicação, eu me atraio bastante. Mas não dá para saber se a gente tivesse trilhado outro caminho, se daria certo ou não, né? Fica sempre a dúvida. E nesse sentido, eu queria te perguntar, Estela, para você lá na Colmeia, chega muito estudante com muitas dúvidas? Porque eu vejo família que tem assim, já sabe exatamente o que quer da vida até para o final da vida. E o outro já está 2, 3 anos pesquisando e falando, não achei nada, né? Ele tenta uma coisa, ele começa, ele desiste, ele começa outra, né? A maioria é assim, não sabe muito bem no começo para onde trilhar? Sempre que chegam para orientação profissional, as pessoas estão em estágios diferentes. Mas Uhum, para a primeira escolha, sempre existe um início que é essa pesquisa vasta a respeito das profissões, ou um olhar ainda para si mesmo como alguém que pode fazer qualquer uma das coisas, qualquer uma das possibilidades profissionais. E ao longo do trabalho de orientação profissional, a pessoa vai fazendo, vai afunilando até conseguir tomar uma decisão. Vamos supor, se a pessoa vem completamente perdida, a orientação profissional vai ajudá-la a conhecer um pouco mais a respeito de si, a respeito do mundo das profissões e reduzir bastante as possibilidades de profissão para ela seguir. Agora, uma questão que você coloca também, que eu acho muito legal, porque a Base Nacional Comum Curricular, que é a mudança do currículo do fundamental e do ensino médio, jogou para a grade obrigatória uma matéria que chama Projeto de Vida e Carreira. E isso uhum. eu acho muito bacana, porque vai começar desde o jovem que tem 14 anos, se sensibilizar para a questão da escolha. O que é se sensibilizar para a questão da escolha? Entender o que cada uma das profissões, qual é a função de cada uma das profissões na sociedade. Não digo exatas, humanas e biológicas, mas pensar o homem na sua relação com o trabalho, para que a gente trabalha. Então, são sementes que a gente vai lançando para o estudante desde o final do fundamental até o ensino médio. De modo Uhum. que, no final do ensino médio, quando entra o orientador profissional, ele vai entrar para algumas pessoas que, mesmo passando por toda essa sensibilização, ainda não conseguiram tomar a sua decisão. Então, essa pessoa que chega completamente não sei, ela possivelmente não virá com tantas indagações como você está colocando, porque ela já foi passando como uma terra trabalhada, já foi sendo trabalhado, tudo. Claro que ainda vão ter aqueles jovens que vêm com todas as possibilidades e muitas vezes é porque tem alguns conflitos mais complexos e que aí Ah, a psicologia entra de uma forma mais profunda para analisar quais são os embates interiores que essa pessoa está tendo, quais são os conflitos que ela está tendo, de modo a não conseguir tomar uma decisão e justificar a sua escolha de uma forma consistente e segura, né? Segura para si mesma, tendo segurança naquilo que está falando. André, Existe uma eu vi coisa, no se você me permite. Desculpa, pode falar. Desculpa, Claro, pode falar. eu ia falar, eu queria complementar um pouquinho o que a Maria falou das Sim. nossas escolhas, né? Porque existe culturalmente também, principalmente na primeira escolha, o que eu chamo de uma lacuna entre o que eu sei, o que eu quero, o que eu não sei, o que eu não quero. Existe muito uma indução familiar também pelos exemplos de sucesso e insucesso desse jovem. O que ele vivenciou? Porque Uhum. nessa fase da primeira escolha, ele ainda traz arraigado muito os valores sociais trazidos pela infância, pela adolescência, das cópias que ele entendeu como certo, como errado, como case de sucesso e insucesso, e ainda muito forte também a influência familiar nessa escolha. Então, nem sempre essa escolha é do indivíduo, é do sujeito nesse primeiro momento, né?
Então, por isso que muitas vezes depois no exercício ou nessa formação, ele começa a questionar se essa escolha foi dele ou foi do meio. É bem complexo. E eu acho que um papel que os adultos, de uma forma geral, devem se conscientizar é que tem que ter muito cuidado para o que fala com o adolescente e amigos também. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas faculdade, né? Eu vejo exemplos, por exemplo, de crianças, adolescentes que estão na periferia, onde a cultura é a seguinte: faculdade é para quem tem dinheiro, é meio que quase um vagabundo, uma pessoa que, você vai estudar e você vai deixar sua família toda ao desabrigo, você tem que sustentar seu pai, sua mãe, sua avó, né? Então, é uma cultura que tem que ter cuidado para o que falar. Ou, às vezes, a criança tem uma vocação, por exemplo, para seguir a música, e a pessoa já fala, você vai passar fome o resto da vida, né? Cuidado, tem que estudar muito para ganhar pouco. Então, eu acho que essas orientações, eu sei que vocês dizem, mas acho que não vale para nada, né? Não é bom, né? O que você diz, E você Estela? sabe que eu estudo, né? Desculpa. Oh, desculpa. Não, pode falar, desculpa. Pode falar. Pode Não, eu falar, ia falar que eu André. estudo justamente isso, eu pesquiso isso, valores culturais, sociais, éticos e a influência Uhum. nas nossas escolhas e nas nossas tomadas de decisão. Da influência do macro sobre o micro e como que isso influencia na tomada de decisão. O que você falou é verdade, né? Não é que não servem, num certo momento ela te dá conforto, porque ela direciona para você, a escolha não é sua. Então ela transfere a responsabilidade. Se der certo, ok. Se não der certo, né? Então ela justifica a sua tomada de decisão. Por um outro lado, ela te controla, ela te monitora também, ela se torna um regulador do seu sucesso ou do seu insucesso. E você pode colocar isso, ou seja, dirigir isso para a culpa de alguém, não fui eu que escolhi. Então, por isso que esses trabalhos são tão importantes, porque quando vem um trabalho vocacional realmente direcionado, de uma forma voltada ao indivíduo, ele vai fazer olhando para ele. Não é que ele descarta todos os interesses ou experiências, ele pode até ouvir, mas a decisão final tem que ser reconhecida por ele, né? Porque ele vai ser o agente formador daquilo. Eu tenho 3 filhos, tenho inclusive na faculdade, tenho 2 sobrinhos finalizando medicina. Se você for ver como foram essas escolhas, elas precisam ser escolhas realmente, e eu conheço cases muito próximos de jovens que, concluindo a sua universidade, já falam, não gosto do que eu faço, e detalhe, né? Aí fala, não existe emprego. Não é que não existe emprego, é que o emprego hoje é associado também ao seu talento, ao seu dom, ao seu amor, à sua vocação que você tem, né? Ou como você demonstra o seu saber, as suas habilidades, as suas competências. E muito hoje que está associado ao emprego do jovem está de repente, nessa lacuna que existe entre o que eu queria, o que eu não queria e o que eu fui inserido. Pois é. Ô, Estela, eu acho que médico não serve de exemplo, porque os médicos eles já nascem sabendo, né? Eles pegam o estetoscópio e já falam, eu quero ser, né? Então é complicado. Imagine! Não É é não? nada, Jeremias, é nada. As duas estão Agora, discordando, não é nada disso. é verdade que existe um status. As pessoas Uhum. acham que vestir de branco dá maior status, que e só entra gente inteligente, porque é dificílimo entrar numa faculdade de medicina e passar 10 anos estudando. Então, eu vejo com muita frequência jovens chegando e dizendo: eu preciso fazer medicina, porque é a única profissão que jamais vai perder vagas, vai deixar de ter trabalho. E também é Uhum. uma ilusão, porque não é garantia nenhuma de que você vai ter trabalho no futuro, porque você tem um título de médico. Aliás, médico que não tem uma dedicação, que não seja uma pessoa com muita empatia com o seu cliente, é um mau médico. Que adianta? Exatamente. Como é que é na colmeia, Estela? Quanto tempo se passa ali? Quanto tempo demora o processo de se entender a vocação dessa criança ou desse jovem? E resume para a gente que processos principais que ele passa. Então, toda escolha profissional, toda orientação profissional está apoiada num tripé. Num primeiro momento, é um programa que compreende
7 sessões com o jovem e a 8ª sessão, o jovem, os pais e eu. E esse trabalho pode ser feito em grupo ou individualmente. São igualmente ricos os 2 programas. Mas quando eu falo do tripé, é que, num primeiro momento, são feitos vários exercícios para o jovem se conhecer quanto aos seus interesses, habilidades, valores, as influências de casa, dos amigos, da moda, qual é a criatividade predominante, porque a criatividade varia muito de pessoa para pessoa, o que ela pensa do futuro. O futuro é extremamente angustiante para todo mundo, sobretudo para um jovem, e mais ainda no momento de vida que nós estamos passando, o futuro é uma coisa absolutamente nebulosa para todo mundo nesse momento de pandemia, né, que nós estamos vivendo. Uhum. O segundo pé da orientação profissional é quando eu dou fichas para os jovens conhecerem todas as profissões, o que faz cada profissão, mercado de trabalho, qual é a faculdade mais indicada para seguir uma carreira ou outra, quais são as competências para cada uma das profissões, se é o caso de fazer um curso tecnológico ou uma graduação, bacharelado, ou se é o caso, muitas vezes eles vêm com uma indagação, estudo aqui, estudo no exterior, quer dizer, mas isso mais, a cada ano mais tem se colocado, aonde eu vou fazer o meu curso. E o terceiro pilar da orientação profissional é justamente isso. Eu tendo essas características, querendo chegar neste lugar profissional, qual é o passo a passo que eu tenho que fazer? Que caminho eu faço para chegar aonde eu aspiro? E no final disso, eu faço uma conversa com os pais, porque os pais naturalmente sofrem muito com a escolha que seus filhos estão fazendo. E na hora que a gente conversa, pais e filhos, é super importante que o pai entenda o caminho que o filho está fazendo, porque dessa maneira ele sente mais firmeza, eu consigo esclarecer as dúvidas e as inseguranças que os pais têm, ou as falas como essa que você disse, que músico não vai ter dinheiro nunca na vida. Quer dizer, nessa entrevista é quando eu acolho os preconceitos, as idealizações, as inquietações que os pais têm com relação ao futuro dos filhos. Então, é um trabalho profundo. Agora, Andréia, quem não tem recursos, porque, por exemplo, o trabalho eu não sei se na Colmeia tem gratuito, me parece que é um trabalho pago. Quem não tem recurso, fazer aqueles testes da internet são bons, mas às vezes, toda vez que fala para a gente se autoconhecer, eu não sei, a gente fala, puxa vida, né? Porque a gente tem uma certa resistência, né? De ser, o conhece-te a ti mesmo é muito difícil. A gente, vamos deixar isso para fazer amanhã, porque fazer aquelas perguntas são meio chatas. Mas esse dia eu vi um vídeo na internet que eu gostei bastante. A menina falava assim, olha, faz o seguinte, você vai chegar naquele ponto lá de traçar uma linha na folha e ver as suas potencialidades e aquilo que você tem que melhorar, as dificuldades. Mas antes, faz uma coisa, faz 100 fatos sobre você. Já viu esses vídeos, 50 fatos para você? Ninguém aguenta mais, né? E também você não vai mostrar para ninguém 100 fatos. Mas ela falou, é um exercício. E eu achei legal porque você escreve qualquer coisa sobre você. O armário que eu comprei não foi legal. E depois você vai analisar. E depois você vai com questões mais profundas, né? Sem fatos. Faz o exercício aí, você que nos acompanha. Para quem não tem recurso, Andréia, tem alguma coisa, assim, alguma orientação que você pode dar para os pais, para eles ajudarem seus filhos nesse autoconhecimento? Olha, eu vou te falar que hoje, com o mundo globalizado e o conhecimento globalizado, existem muitos recursos onde você não precisa usar investimento financeiro, inclusive muitas instituições privadas que fazem esses tipos de serviço também de uma forma voluntária. Eu, inclusive, sou voluntária em 3 dessas, né? E parte do meu trabalho é oferecido a esse tipo de trabalho. Então, tem como sim você acessar hoje, eu acho que isso foi a globalização do conhecimento e, na verdade, o benefício, né, o problema e o acerto dessa globalização do conhecimento. Que hoje não existe filtro do que é bom e do que não é bom,
e como depois você se direciona para tomar a decisão correta. Então, acho que a globalização do conhecimento, ela trouxe essa facilidade de você ir, fazer, buscar esses exercícios, e hoje existem alguns lugares e instituições que nessa conversa final, você pode acessar esses profissionais e falar, olha, diante de tudo isso que eu li, que eu ouvi, que eu pratiquei, faz sentido, não faz, né? E aí você busca aquela, porque é importante você ter também, no final, um olhar do profissional realmente que está fora da sua situação. Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente deixa de resolver o problema quando a gente se apaixona por ele. Então, quando a gente se apaixona por ele, a gente vira vítima ou refém dele, você perde a visão, você perde o alcance da onde você pode ir. Então, eu acho que a partir do momento que esses pais, eles vão buscando esse conhecimento, né, através da internet, de leituras, de blogs, que hoje tem uma infinidade, depois é importante você consolidar isso com o apoio de um profissional que você conheça, ou até hoje, Jeremias, de mentores que existem também, né? Eu não sei se a própria Colmeia faz, mas eu faço, e aí também, de repente, você não pode fazer 7 encontros, você faz 1 ou 2, para entender se todo aquele seu caminho que você fez realmente está te levando a um resultado final. Então, eu diria o seguinte, a globalização da informação, ela trouxe, a gente precisa usar isso ao nosso favor, mas precisa criar filtros e um ponto de chegada para esse conhecimento te favorecer na sua escolha profissional. Muito legal. Olha só, programa Ideias e Debates está. A gente começou falando aqui de profissões de futuro, mas estamos falando mais de vocação, porque eu acho que a gente falou do conhecimento, né? A gente tem muito conhecimento, mas se a gente não se autoconhecer, fica muito difícil você escolher a coisa mais certa e sintonizar o seu talento com aquilo que o mercado está precisando. Vai dar tempo ainda da gente falar um pouquinho, que a Andrea vai trazer daqui a pouquinho para a gente, essa questão das tendências, tá? Em algum lugar aqui, ó, ela tem, acho que até de cabeça, a questão do urbanismo, arquitetura, engenharia para revitalização, etc, né? Mas olha, eu antes de passar um pouquinho para a Estela, Estela, complementa um pouquinho para a gente aí, então, se você quiser falar mais um pouquinho do trabalho que você traz, porque acho que tem muitos pais que têm dúvida, como é que é esse processo? 7 encontros, né? Mas você já explicou direitinho, num crescendo, vai entendendo primeiro o anseio do adolescente, vai olhando o mercado, depois tem a conversa com os pais, e aí toma uma decisão, né? Depois desse processo fica bem mais fácil, né, Estela? Então, tem um aspecto que a Andrea fala, e eu achei bacana, pegando o teu fio, né? Quando você fala de teste da internet, você sabe que esses testes faziam muito sentido no começo da origem da orientação profissional, que era quando se acreditava que teste e o perfil da pessoa correspondiam. Que você fazendo um teste, você chegava ao resultado, e o resultado era a garantia de que aquele cara funcionava para aquele lugar. Isso era um momento que a orientação profissional era chamada psicométrica. E isso mudou bastante. Hoje em dia o que se faz são entrevistas, são jogos, são desafios que a gente coloca para o jovem se conhecer. E aí você estava falando de alguns testes, esse, por exemplo, do 100 fatos sobre você, é um exercício. Eu acredito que não haja uma resposta certa nem errada, é um exercício e é uma sensibilização para você pensar a respeito de si mesmo. Mas um adolescente pode fazer ou ele não tem ainda um cabedal ainda para pensar tantas coisas sobre ele? Eu acho que é interessante que ele tem alguns roteiros de conheça-te a ti mesmo, pense a respeito de que livros que você gosta de ler, o que você gosta de fazer nas suas horas vagas, que tipo de programa você gosta de assistir, como é que é a sua atuação dentro das disciplinas escolares, como é que é você fazendo um trabalho em grupo. Quer dizer, tem várias perguntas que a pessoa pode se fazer para para ter uma compreensão um pouco melhor a respeito de si. Né? O quanto que, por exemplo, uma pessoa que vira e fala assim, olha, eu jogo
Eu adoro jogar videogame. Eu, quando recebo um celular, eu vou ver o manual, eu leio o manual de cabo a rabo. Eu, quando criança, gostava de brincar de Lego. Sei lá, mas a gente, Uhum. todos esses são elementos do dia a dia que uma pessoa pode usar para pensar a Entendi. respeito da escolha dela. E tem que começar cedo, né? Eu falo que é igual a educação sexual, né? Ah, vamos fazer a educação sexual com 15 anos. Com 15 anos já tem muitas meninas grávidas por aí, então tem que começar antes, né? A explicação sobre drogas é a mesma coisa, né? Não adianta agora com 15, já. Então, eu acho que a orientação profissional também, eu não sei, às vezes a criança está com 3 anos batendo um fiozinho lá e querendo ouvir uma música, já é um indício do que ela gosta, né? Os pais precisam ficar atentos, porque para ajudar, né? Eu penso, né? Dessa forma. Agora, eu queria saber o E seguinte, se dá. Jeremias, deixa eu Pois não. fazer uma inferência no que você falou. O jovem Uhum, hoje não tem mais essa do que ele pode e do que ele não pode. Ele já chega com tudo. Hoje a informação uhum, ela é muito acessível. Então, a gente falar se ele deve ou não buscar fazer, ele já chega com o diagnóstico dele, se bobear com o que ele gosta, não gosta, do que ele pretende e te indagando se você vai ter competência ou não para ajudá-lo. Então, isso a gente tem uhum. que ter muita maturidade também. Eu acho que hoje esse orientador ele tem que muito mais ouvir para tentar decifrar o que ele fala, porque ele já chega com uma fala, muitas vezes muito construída, certo ou errado, mas ele chega. Por quê? Porque hoje Uhum. o conhecimento hoje é muito acessível a ele. Ô, André, você acha que a gente tem que se sintonizar também um pouco com as tendências? Eu vi um texto seu que é o seguinte, fala um pouco das oportunidades em áreas assim como tendências, urbanismo, arquitetura, engenharia para revitalização, engenharia e arquitetura ambiental, né? E por aí vai, né? Novos consumidores. É, é bom a gente, porque também a gente abre às vezes um LinkedIn da vida, né? E você vê que aquelas profissões, por exemplo, voltadas à tecnologia, você, né? Opa, sempre tem bons salários, né? Aí você escolheu uma coisa também que, ou não, tem sempre que seguir aquela nossa vocação. Eu acho que tem que seguir o que você quer fazer, o que você gosta de fazer e o que naquele momento, aí vai naquela conversa inicial que para mim isso faz muito sentido, né? O que é importante para você, né? O que te faz feliz naquele momento e aí você tem interesse e objetivo relacionado e os interesses são diferentes ao longo da vida. O que eu vejo que tudo que é muito modismo, você tem que tomar cuidado, porque o modismo ele é muito instantâneo, né? É que nem aquilo que a gente coloca lá na água, quando você está com dor de estômago, ele passa assim também. E aí você muitas vezes fica com o elefante branco que não tem a ver com a sua identidade, com a sua personalidade, com o seu querer, com a sua construção do seu eixo, principalmente voltado à sua missão, ao seu propósito de vida, né? Você não vai se cá, aí é que tá. Eu gostei muito de uma coisa que a Maria falou, que às vezes fica, para eu ter status, ser bem sucedido, eu tenho que ser um médico, eu tenho que ser um advogado. Não é o status ou o seu sucesso não vai estar relacionado ao que culturalmente você associa do que é esse status social. O seu sucesso profissional vai estar relacionado ao desejabilidade que você vai ter, que chama de diferencial competitivo dentro da sua escolha, se você usa o seu talento ao máximo, se ele está correlacionado com os seus valores, a oportunidade que você vai ter de destaque, ela vai ser muito maior porque é natural seu. Não é uma Uhum. coisa que você está forçando a sua natureza. Se você é um comunicador nato e eu não sou, você vai se destacar muito mais com um esforço muito menor. E se eu for me Uhum. adaptar ao modismo, eu vou ter o quê? Eu vou ter um esforço muito maior para um resultado muito menor, porque não está relacionado ao meu eu, aos meus desejos, aos meus talentos, às minhas competências. Então, existem o que a gente fala dessa tendência globalizada do que hoje o mundo precisa. O mundo hoje é transformação digital, sociedade 5.0. Então, como eu me adequo a essas necessidades, mas para isso eu não preciso perder esse meu interesse inicial. Eu acho que isso tem que estar muito bem relacionado, isso tem que estar muito bem construído, porque as pessoas associam sucesso de uma forma equivocada, na minha opinião. É verdade, de certa forma a epidemia veio para mexer um pouco muito nas bases
até do capitalismo, né, do modo como a gente vê sucesso na vida. Agora, Estela, a gente está caminhando para o final, mas eu queria que a sua opinião também sobre essa questão da orientação, do autoconhecimento. Ela é uma obrigação mais dos pais ou da escola? Porque eu converso com pais, eu não tenho filhos, e eles falam assim, a molecada ouve a gente até 8, 10 anos, depois os amiguinhos têm mais influência do que a gente, né? E tem a influência do professor também, né? Então, qual é o papel do pai, do professor? Depois queria saber da Andréa também se esse aspecto que a Estela trouxe de na própria base comum curricular ter essa necessidade, se isso está avançando, se não está, se vocês têm acompanhado. Mas primeiro, Estela, por favor, as responsabilidades de cada um nesse processo. Eu vejo muitos jovens dizendo assim: meu pai deixa absolutamente na minha mão a escolha. Mas eu sei que ele queria que eu desse continuidade ao escritório que ele montou. Verdade. Ou meu pai deixa tudo na minha mão, mas ele acha que ser artista não dá dinheiro para nada, que ser psicólogo vai virar duro a vida inteira, que trabalhar com história é uma lástima, ser professor, Deus me livre, mas eu estou livre para escolher o que eu quiser. Então, o que eu Entendi. converso com os pais é assim: não existe profissão boa, profissão má. Existe a profissão que, se essa pessoa se identifica profundamente com aquilo que ela está fazendo, ela vai ser boa nisso. Ela vai se sobressair, ela vai ser criativa, ela vai estar antenada, ela vai estar adiante dos tempos que ela vive. O que é estar adiante dos tempos que ela vive? Ela antecipa os problemas que a própria realidade vai colocar e ela vai achando os nichos dela. E falo também para os pais assim: aquilo que você acha do seu filho, fale. Fale. Porque se você não fala, ele sabe do mesmo jeito. E além do que, os pais conhecem seus filhos, eles são uma referência importante. Mas fale e deixe a pessoa escolher do jeito que quiser. Primeiro, é super importante que o jovem converse com profissionais das áreas que ele está pretendendo fazer, para entender melhor qual é a melhor porta de entrada para essa profissão que ela está querendo fazer lá na frente. Para ver quais são os melhores, quais são as oportunidades de ganhos de uma ou outra profissão. Esse testemunho do dia a dia dos profissionais que trabalham na área que o jovem está pensando fazer é fundamental. Muitas vezes os colégios fazem esses finais de semana, que são os fóruns profissionais, e eu acho riquíssimo. Hoje em dia, inclusive, tem algumas instituições que proporcionam esse diálogo. Tem uma muito bacana que chama meufuturo.pro, que proporciona a conversa do jovem com estudantes universitários. Existe a TV PUC, Profissões, que também são profissionais falando a respeito das suas profissões. Tem aquele Quero Bolsa, que é um site maravilhoso também, contando a respeito das profissões. Então, isso daí com relação aos pais. Com relação aos professores, tem uma coisa muito interessante, porque nós estávamos falando antes de como os jovens são sujeitos a influências. E isso é verdade mesmo. Um bom professor de história balança os jovens e fazem os jovens pensar: será que eu não quero fazer história? Esse professor é ótimo. E todo o processo de orientação profissional vai tentar ver o que da história ele gosta. Se ele chegou na história porque tem uma identificação. Essa é uma palavra importantíssima. Identificação, ou seja, é quase que ele se sente tão próximo dessa pessoa
que ela quase que é um espelho, quase que funciona como um espelho. Então, as escolhas muitas vezes acontecem nessa base. Eu me identifico com o professor de história, eu me identifico com meu avô, que foi um médico, eu me identifico com esse meu irmão que seguiu o caminho da administração e eu vejo ele estudando e eu gosto muito das coisas que ele estuda. São vários elementos importantes para que entram nesse mesmo caldo da própria escolha. Uhum. Né? E o que o professor faz? O professor é super importante. Ele está apresentando para os seus alunos aquela área de conhecimento. E se ele for apaixonado e for um bom professor, ele vai fazer as pessoas gostarem muito da sua área de conhecimento. Isso não quer dizer que o professor de matemática, sendo o máximo, vai fazer as pessoas quererem seguir matemática, estatística, ciência da computação, não necessariamente. Né? Uhum. Andréa, a Estela falou do professor e dos pais. Eu queria que você falasse para o aluno, para a criança e para o adolescente, né? Para que quando o adulto chegar e falar assim, olha, não vai dar, eu estudei música aí, mas ganho pouco, não vai por essa não, porque você vai, a não ser que você seja muito esforçado. Aí o adolescente sai lá e fala, puxa, eu não quero passar fome, aí vai embora. O que você disse para a criança, para o adolescente, para ele ouvir os seus instintos, já que muitas vezes, principalmente no Brasil, o estudo é muito deficiente e ele provavelmente muitas vezes não vai ter oportunidade de ter uma assessoria aí profissional, né? Apesar que você fique à vontade para dar essas dicas de novo dos sites, tudo que você tiver. Mas o que dizer para esse jovem que tem essa dúvida aí para frente? Eu diria para os jovens, é o que eu mais digo para os jovens, você pode ser o que você quiser, se você tiver empenho, vontade e desenvolver a sua habilidade. Então, para o jovem que ele está indeciso e ele fala, olha, meu pai não teve sucesso, ou que ele não teve, ou a música não dá, você vai ter para todas as profissões pessoas de sucesso e de pessoas de insucesso. E o que vai determinar isso são as suas ações. Né? Então, em neurociência, a gente fala, nós pensamos coisas, aí nós transformamos em sentimentos, onde você já tem o filtro do que você está pensando, você joga esse filtro para o sentimento, e que você atribui isso numa atitude. O problema é que quando chega na sua resposta à tomada de decisão, você já vem com o que você relacionou com as suas emoções. E normalmente as suas emoções, você tem a abstração da realidade, ou seja, você tem as inferências das suas dores, das suas frustrações, dos seus medos ou dos seus saberes. Então, o que eu diria para o jovem é isso. Muitas vezes a gente pensa alguma coisa e a gente transforma no espelho do que a gente sente, na minha dor ou na dor do outro. E aí muitas vezes eu faço uma escolha que não vai me fazer feliz, porque não era o que eu pensei, não era o que eu idealizei, não era o que eu sonhei para mim. Mas por conta de experiências e de filtros onde o mundo me mostrou isso, eu vou escolher então, né? Vou tomar a decisão de escolher. Então eu vou dizer para o jovem que ele pode ser o que ele quiser, desde que ele se empenhe no que ele faça, que ele esteja à frente de onde as pessoas estão, que ele tenha muita vontade, muita perseverança, muita ética, muita responsabilidade para ele seguir os seus passos. Então, sabe aquele, qual o melhor lugar do mundo? O que você escolheu para você? É esse. Né? Qual o melhor Muito bem. lugar do mundo para mim? Aquele que eu escolhi. Aquele que você escolheu. Bom, ainda a gente tem um minutinho para cada. Se você, a Estela já falou dos livros, dos sites. Eu queria até que você repetisse depois, Andréa. Mas como é um ponto de estudo seu, eu queria finalizar, Andréa, com isso também sobre você. Qual é a influência por exemplo, a gente vê muito no noticiário lá nas favelas, né, hoje ditas comunidades de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, muitas vezes aqui, o Brasil tem como é que eles colocam?
um espaço demográfico para uma janela demográfica com muitos jovens aí na faixa de 17 até 29 anos. Esse jovem que cresce vendo como um espelho, alguém que tem uma metralhadora na mão, que a mocinha que vai gostar de sair com ele é aquele que está armado, e ele tem esse modelo de sucesso, e ele liga a televisão e ele talvez não tenha exemplos grandes. A gente vê hoje nesses aplicativos de mídias sociais, esse dia eu estava olhando a pessoa falando, olha, não é tão difícil estudar nos Estados Unidos, você ganha bolsa, você não precisa ser o melhor, você não precisa falar o melhor inglês do mundo, e eu consegui. Só que eu conversando recentemente com uma entidade, as pessoas falavam para mim, esses jovens de periferia, eles me perguntam assim, olha, teve um jovem que falou assim, qual que é o sonho? Meu sonho era conhecer a Avenida Paulista. Mas por que você não vai? Porque eu não tenho dinheiro do ônibus, minha mãe não vai deixar eu ir sozinho, né? Tenho 15 anos, né? Então, assim, como é que ele vai sonhar estudar lá fora, né? Então, queria que sua palavra final é nessa questão dos sonhos, da questão da cultura e como é que a gente pode, aos poucos, reverter isso, né? Pergunta é fácil para resposta é difícil. Difícil. E agora eu queria estar na minha outra sala aqui do lado, eu ia mostrar o meu livro que retrata isso. Eu queria hoje ter mais 10 minutos para falar isso, porque eu fui essa menina que conheci esse ambiente e não foi criada com exemplos de pai e de mãe, e que nunca imaginei na minha vida que fosse chegar a um doutorado ou uma coisa. Então, eu sou e eu vivi isso, e eu sei o que a gente tem, esse experimento de você nasceu para viver aqui, fazer só isso, é aqui que você vai morrer. E aí eu diria que o sonho, né, o maior sonho é aquele que mora dentro de você. Quando você olha aquela realidade, muitas vezes o que falta para gente, eu vou falar para gente porque eu também tive esse sentimento na infância, é um olhar para onde eu posso olhar. Sabe aquele olhar aonde existe aquela possibilidade? Que quando você fala para sonho, você vive numa outra realidade, você não tem esse sonho porque ele é uma utopia muito grande para você. Né? E por Uhum. isso que eu acho que eu me aprofundei, fui tanto para esse estudo de valores sociais, culturais, valores individuais, como que faz o valor individual ser soberano a um valor social cultural tão forte impregnado onde você foi criado. Aonde que está a diferença desse valor individual que alguns conseguem e outros não conseguem? Infelizmente, o nosso tempo está acabando, eu não posso ficar muito dentro disso, mas eu vou dizer, é possível se você enxergar além da sua situação. Você tem o desejo de conhecer outras experiências? Tá certo, você hoje vê aquilo, né? Aquela é a sua vida. Será que existe uma janela que você possa abrir para conhecer outras experiências, outros, né? E tem uma coisa que foi imprescindível na minha vida, Jeremias. Eu tinha muita dificuldade de pedir, né? E o que eu estou falando pedir às vezes um conselho, como você falou, eu não tenho como ir na Avenida Paulista, porque eu tive uma experiência que me marcou muito de uns senhor de anos quando eu estava sentada numa guia sem saber como eu ia para minha casa no dia seguinte, e ele gritou no meu ouvido e esse grito nunca mais saiu. E ele disse: "Menina, levanta daí, a vida não te dá nada de presente e assim como eu não vou te dar. Levanta, porque você tem o maior, você tem dois braços, você tem perna e a vida não presenteia. Você conquista a vida." Aquilo me marcou de uma certa forma que me impediu de pedir qualquer coisa. Só que ao mesmo tempo, o que ele fez? Ele me ofereceu um emprego. Eu fui cuidar e limpar a agência dele. Ele tinha uma agência de emprego. E nunca me deu nada. Porque o que ele me ensinou é que a vida não dava, a vida você fazia por ela. E eu aprendi com a dignidade do trabalho. Então, eu diria para esse jovem que muitas vezes a gente entra em desespero, né? E às vezes tem caminhos que parecem mais fáceis e eles não são. A minha vida foi assim. E ali, muitas vezes, e ele dizia assim para mim: se tiver algo ali que às vezes sobrava na cozinha, não coma se eu não te oferecer. Só que todo final do dia ele me oferecia algo, que aí eu fico até emocionada de falar. E eu acho que isso, né, muitas vezes a gente entra nessa fase de vai ser impossível para mim. E eu te diria, se nós conseguíssemos resgatar esse valor individual e olhar para ele, mas Jeremias, na dor é muito difícil, no desespero é difícil você olhar para esse, né, seu ser individual e você ter forças para ir além do que o cultural e o social te oferece.
Mas eu te diria, Uhum. é possível, eu consegui, e se eu conseguir, você também é capaz de conseguir. Mas você precisa buscar dentro da sua essência, da sua vontade. E eu aprendi que não adianta pedir, você tem que fazer. E é isso que eu tento fazer todos os dias. Eu tento fazer o meu melhor e oferecer o meu trabalho. E é do meu trabalho que eu vivo até hoje e que eu constituí minha família e minha jornada. Muito legal, gostei muito de ouvir todas essas histórias. Estela, rapidamente então, a Estela ficou até emocionada ali, olha, parece que ela parou na tela. Estela, que legal essas histórias, né? Porque a gente vai aprendendo. E daí que eu marquei no programa e falo isso, a importância, às vezes, de uma frase de um adulto para uma criança, porque o adulto ele é muito venerável. Então, assim, se uma criança, um adolescente te perguntar, eu acho que assim, não destrua nenhum sonho. Ah, vai ser difícil, mas às vezes você nem conhece para falar que é difícil, olha, você nunca, né? Então, o mínimo, que se você não sabe, não fala nada, mas no mínimo, dá um apoio, né? Um mentor, como a Andrea falou aqui, e que ajudou ela, foi um mentor, transformou a vida dela, né? E acho que a gente pode fazer esse papel também. Se puder ir na colmeia, melhor ainda, mas se não puder, uma frase, às vezes, no meio do caminho ajuda, né, Estela? Já falei demais e nosso tempo está acabando. Você quer que eu fale uma frase, é isso? Não, é só para o encerramento, para a gente agradecer. Então, eu queria só falar uma coisa muito rápida a propósito do músico. Uhum. Eu não acho que a gente dê para uma coisa só. E eu acho que a gente tem aspectos, a gente tem possibilidades profissionais. Tem algumas vezes que a gente deseja muito ir numa direção profissional, mas a realidade não nos favorece nessa direção. É o caso de uma pessoa que quer ser um comissário de bordo, um piloto e tem problema de vista. Ou uma moça que é muito bonita e gostaria de ser modelo, mas não necessariamente vai ser modelo. Ou inúmeros jovens que gostariam de jogar bola e ganhar muito dinheiro com a bola. E o que eu digo muito para as pessoas é que a gente tem vários aspectos e que a gente pode escolher várias profissões. Não existe uma profissão, existem algumas profissões. Porque se você conhece a sua realidade e conhece o alcance das suas possibilidades ou das suas oportunidades, você junta tudo isso e vai numa direção, porque a gente tem que contar que tem valores também. Tem pessoas que têm Uhum. valores e querem muito dinheiro, não vão aguentar fazer um trajeto dentro da música. Então, acho que é muito complexo, é muito delicado isso, que a gente tem que ponderar vários aspectos. E eu Por isso que a adorei sua... o convite que você fez. Você disse para eu falar uma Então já coisa, eu fica... adorei. Obrigada de você ter me convidado. Venho para cá da próxima vez que você convidar de novo. Vai ser ótimo. Tomara que essa seja uma das muitas conversas que a gente vai ter, mas olha, se você nos acompanhou até aqui, já fico agradecendo as duas muito. Dá serviço lá para Maria Estela Sampaio Leite, coloca o nome dela no Google aí, que ela está precisando trabalhar. E a Andrea Deis também, que ela citou vários sites aqui interessantes para a gente acompanhar, né? E aí depois é só você rever o programa que você vai conhecer, ó, meufuturo.pro, TV PUC e por aí vai. Muito obrigado pela companhia sua até aqui e a gente vai trazendo os temas conforme você vai nos trazendo. Ideias e debates vai ficando por aqui, até a próxima edição.